Esse vídeo é um vídeo muito especial, porque ele vem de uma caminhada de 5 anos e meio, que chegou ao seu final, e que agora eu posso falar sobre as coisas sobre uma perspectiva diferente. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre confiar no processo, e o quanto é importante que a gente tenha essa confiança, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. O que eu vejo muito é que a gente tem essa coisa de que eu preciso que as coisas deem certo agora, que as coisas funcionem do jeito que eu quero agora. A gente tem uma pressa absurda para que as coisas aconteçam. E a gente se esquece que as coisas tomam tempo. Quando a gente pensa sobre redes sociais, por exemplo, a gente esquece também que as coisas tomam tempo, porque parece que é tudo muito rápido, que tudo tá acontecendo pros outros, exceto pra gente. Parece que o mundo vive numa bolha perfeita e maravilhosa e que só a gente tá ali peleando, apanhando, se frustrando, não tá conseguindo fazer o que quer fazer. E aí isso torna cada vez mais difícil a gente conseguir confiar no processo, a gente conseguir acreditar que as coisas vão ser melhores se a gente se esforçar, se a gente fizer o caminho que a gente tem que fazer. Né? E o que é esse caminho que a gente tem que fazer? É o de escolher o que a gente quer e ver quais são os passos que a gente precisa tomar para chegar nesse lugar que a gente deseja e fazer o feijão com arroz. Isso é uma coisa minha, tá? Mas eu tenho cada vez mais percebido que na vida o sucesso ele vem de fazer o arroz com feijão bem feito. Muitas vezes a gente quer... Isso eu já tenho percebido faz um tempo. É como se diversas áreas do conhecimento estivessem falando sobre fazer o feijão com arroz bem feito. Que é fazer o básico bem feito. Que é fazer o que tem que ser feito dia após dia com constância. E isso não sou eu que tô falando. Eu tô falando de áreas como, por exemplo, se a gente pensa sobre criação de conteúdo, já se fala sobre criar comunidades, de fazer, de não ficar focando em métricas, de não ficar focando em números, de... Cara, converse com as pessoas, né? Seja um ser humano presente ali, sabe? Se a gente fala sobre, sei lá, contratação no mercado de trabalho, quem vai ser contratado é a pessoa que sabe fazer o feijão com arroz bem feito. Não é uma pessoa mirabolante com 300 mil coisas que não sabe utilizar essas coisas. Vai ser a pessoa que, olha, eu sei fazer isso aqui. E é isso, e eu não vou te dar trabalho. Ou então em negócios, muitas vezes a gente vai ver negócios que são menores hoje. Antes era aquela ideia de ter uma empresa gigante com 1000 produtos e etc. E hoje a gente tem pensado muito mais em especialização, em nicho, naquela coisa de fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer, sabe? Então a gente vê diversas áreas que estão mostrando que, cara, é fazer o feijão com arroz bem feito que vai dar certo. Só que muitas vezes a gente esquece ou a gente nem sabe disso. E a gente fica achando que vai ser uma coisa mirabolante, que a vida tem que ser uma coisa mirabolante. E cara, a gente se perde. E nesse se perder, a gente se frustra. A gente fica tipo, não vai dar certo. E aí a gente começa a mexer na autoestima. E a gente começa a se sentir mal. E assim, cara, é fazer o feijão com arroz bem feito. E o que é o confiar no processo? É entender que as coisas elas tomam tempo. Elas levam tempo para acontecer. E esse tempo que elas levam para acontecer é um tempo de amadurecimento, tanto das coisas do externo, quanto o amadurecimento interno, que precisa acontecer. E por isso que as coisas elas levam tempo, porque a gente pode ter uma ideia hoje e pensar, cara, essa ideia é muito foda. Essa ideia aqui é o que eu quero pra minha vida. Só que é muito provável que hoje tu vai ser uma pessoa muito mais ingênua do que a pessoa que tu será no futuro. Porque tu vai viver experiências de vida enquanto esse processo tá acontecendo. E isso tudo eu tô falando, assim, com um olhar enviesado de alguém que passou 5 anos e meio numa graduação e agora se encerrou. E eu consigo olhar para todas as etapas, todas as fases que eu passei com uma visão diferente. Enquanto eu estava fazendo a graduação, muitas vezes as coisas pareciam ilógicas, coisas que eu precisava aprender, que eu não sabia para que eu precisava aprender aquilo, conhecimentos que não faziam sentido na época. E eu só tinha como objetivo o concluir a graduação. Eu preciso sair daqui com um diploma. Esse era o meu objetivo, porque eu queria atuar na área. Mas muitas vezes as coisas não faziam sentido de por que eu tava aprendendo. E agora, depois de terminado tudo, e entregue tudo, eu consigo enxergar todas as etapas do processo, o quão necessárias elas foram. Mesmo aquelas que eram mais chatas, aquelas que eram mais densas,
aquelas que não faziam aquelas que não faziam o menor sentido. Tudo isso foi uma construção para que eu conseguisse chegar hoje e ter uma maturidade diferente do que aquela que eu tinha 5 anos e meio atrás. E foi preciso, durante esse tempo de graduação, eu confiar no processo, confiar que as coisas iam acontecer e que ia fazer sentido. E agora, chegando no fim do processo, fez sentido. Então, eu sou hoje uma pessoa muito melhor do que a pessoa que eu era quando comecei, por exemplo. E a ideia é que a gente, em qualquer área, qualquer lugar que a gente for, a gente se torne pessoas melhores do que quando a gente começou. Se eu quero ser uma pessoa que corta cabelos e eu quero ser foda nisso, o meu primeiro corte vai ser infinitamente pior do que o meu corte mais recente. A menos que tenha dado algum problema nesse corte recente, porque daí aí é um caos da vida que acontece. Mas, tipo, em geral, as nossas conquistas recentes são superiores às nossas conquistas iniciais. Mas a gente precisa do início para que a gente consiga chegar no hoje. Se eu penso sobre, por exemplo, vídeos. Eu comecei a gravar os primeiros vídeos, eu era mais travadinha, eu era mais insegura na hora de falar, na hora de pensar sobre o que eu ia dizer, se ia fazer sentido ou não. Hoje, que eu já tenho uma malandragem, uma experiência, eu já gravei um certo número de vídeos, eu já consigo ficar mais solta, já consigo saber que as coisas que eu falo fazem sentido. E que elas vão se encaixar à medida que, por exemplo, eu editar o vídeo. E tudo isso pra dizer que a gente precisa confiar no processo e que vai ser difícil confiar nesse processo. Porque quando a gente tá vivendo ele, quando a gente tá vivendo as coisas, é difícil a gente ter uma visão geral. E por isso que é importante a gente ter pequenos marcadores de que tá progredindo, e marcadores realistas, sabe? Marcadores que vão fazer, tipo, às vezes, sei lá, tu quer alguma coisa, tu quer uma coisa grande, tá? Teu sonho é algo super grande e super idealizado. Aí tu vai criar um marcador que tu pensa, pra 1 ano, o que eu quero ter atingido em 1 ano pra esse sonho? E aí tu vai criar um marcador gigante também, que não faz o menor sentido se tu tá começando aqui. Um marcador teria que ser um marcador realista, um passo mais justo, uma coisa menorzinha, não uma coisa gigantesca. A gente tem essa tendência, quando a gente pensa em sonho, de pensar gigante, de pensar aquela coisa, tem que ser o pirulau do caralhau. E, tipo, não precisa. Não precisa. Pode ser pequeno. Tem que ser. Pode ser algo que signifique algo pra ti. E tem que ser algo que signifique algo pra ti, na verdade. Então, cara, precisa encontrar aí essas âncoras. Encontrar esses pontos que tu possa usar pra que fique mais fácil confiar no processo. Porque o que eu posso dizer agora, depois de 5 anos e meio, é que as coisas acontecem. Né? Você vai, você faz, e quando vê, você termina. E acabou. Você entregou aquilo que se comprometeu a entregar. Só que fica muito mais fácil tu fazer essa entrega quando tu tem pequenos marcadores. No meu caso, eram semestres que eram concluídos. Eram trabalhos que eram vencidos. Esses eram meus marcadores. Agora, para outras coisas na vida, tu vai ter outros marcadores, outras coisas que vão fazer sentido. Então encontre esses marcadores, porque eles vão tornar mais fácil essa coisa de confiar no processo. Vai fazer parecer menos lento. O importante é isso, parecer menos lento. Porque quando ele é lento, porque normalmente o processo é... Cara... Dói a espera. E é chato de esperar. Por isso que os marcadores são importantes, sabe? E é isso, reforço que não é esperar algo mirabolante. Não é um marcador mirabolante. Não é uma coisa tipo... sei lá, sabe? Tem que ser uma coisa que cabe dentro do teu contexto, de tipo assim, peraí, de onde eu tô vindo? Pra onde eu quero ir? O que é realmente possível de conquistar agora, sem considerar a sorte? Porque a sorte, ela dá um boom. Eu já falei sobre a sorte aqui nesse canal. E ela dá um boom. A sorte, ela te economiza etapas, ela te economiza passos. Vai acontecer da gente ter sorte. Às vezes, no meio do processo, tu tá fazendo a coisa, tu tá se esforçando ali, tu tá se dedicando e vai chegar uma oportunidade muito boa. E aí tu vai alavancar. Coisas que tu normalmente precisaria ir de passinho em passinho em passinho. Mas é que se prepare para marcadores que sejam do passinho, do passinho, do passinho. Porque quando a sorte vem, aí você só alavanca e vai. Porque já sabe para onde quer ir. Mas se prepare para que não tenha sorte. Se prepare para ir no caminho do dia a dia, no devagarinho, num passo de cada vez, marcadores para cada vez. E deixa que a sorte, se ela vier, que ela traga e ela vai, traz essa onda de gigante que vai
mexe em tudo. Deixa a sorte fazer o trabalho dela. Deixa que a sorte apareça. Só que pra ela aparecer, você tem que estar fazendo a sua parte. Que é fazer os passinhos, o feijão com arroz, o básico bem feito. E confiar na porcaria do processo. É isso. É difícil, gente. Não é fácil confiar no processo. Não é fácil confiar no processo. Eu sei que não é. Se fosse fácil, todo mundo tava confiando. Ninguém tava clicando nesse vídeo aqui. Mas confie no processo. Esse é o vídeo de hoje. E eu adoro quando vocês deixam comentários. Então pode comentar aqui, que eu vou adorar ler, responder. Se não gostou do vídeo, também pode comentar que não gostou, porque eu vou ler e vou saber. E fazer o quê? Mas é isso. Então, um beijo, um cheiro e até a próxima.